Olá, querido, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra muito especial ao seu coração, uma palavra, na verdade, exortativa, mas que vale muito a pena para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Como eu, no outro vídeo, estava compartilhando, comecei a ler o Evangelho de João e compartilhei sobre o milagre de Caná da Galileia, falando entre o bom e o melhor. Nós podemos fazer o que é bom, o Senhor sempre faz o que é melhor. Mas eu quero dar continuidade a essa reflexão e pensar um pouco sobre essa exortação através de uma maneira enérgica que Jesus ele trata os cambistas no templo. E eu quero ler aqui com você alguns versículos para a gente poder meditar um pouco sobre isso. No versículo 2, a partir do versículo 13, nós lemos assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Entrou no templo encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E no versículo 17, os seus discípulos se lembraram do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Eu acho que a gente fazer uma reflexão sobre esse texto é extremamente importante e relevante para o momento que a gente está vivendo hoje, em que a fé tem se tornado uma moeda de compra, uma moeda de troca, uma moeda muito usada para que o ego e as vaidades sejam alimentados. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Jesus, ele está indo para Jerusalém, ele está em Jerusalém agora, caminhou até lá, chega no templo, e quando ele chega no templo, ele encontra as bancas aonde negociava-se bois, ovelhas, as pombas, enfim, os animais que eram entregues para o sacrifício. O que é que tem de errado nisso? Por que é que isso irrita tanto a Jesus? E a gente pode talvez tirar algumas lições desse texto, e eu acho que tem muita coisa importante para a gente refletir sobre isso. Na época, havia se estipulado algumas orientações e algumas obrigações que os animais deveriam ter para que eles pudessem ser sacrificados sobre o altar. Então, existiam características muito específicas. Então, para que as pessoas não demandassem muito na caminhada, porque elas tinham que conduzir esse animal da casa delas até o templo, e alguns moravam muito longe, mas eles tinham que participar dessa situação ali para que cumprisse a lei, o cerimonial da lei, na maneira como eles haviam recebido e eles aprendiam nas sinagogas. O que foi realizado então? Algumas pessoas, em comum acordo com os sacerdotes, eles começaram a criar animais, e esses animais tinham toda a adequação necessária para que eles pudessem ser ofertados, sacrificados, né? Oferecer como sacrifício ao Senhor. Então, as pessoas não precisavam mais carregar os animais, elas levavam um bocado de dinheiro, e com esse dinheiro eles compravam os animais que estavam adequadamente preparados para ser oferecidos, sacrificados sobre o altar. Aonde mora o perigo nisso tudo? E talvez é exatamente aqui que nós precisamos pensar e refletir um pouco e tirar algumas lições para nós hoje. Aquilo que parecia ser uma facilidade que promovia um certo conforto para aqueles que subiam ao templo para trazer o seu sacrifício, para ofertar a Deus a sua adoração, tinham os animais ali e eles podiam adquirir isso. A questão é que aqueles que
entregavam esses animais para serem ofertados, negociados, comprados pelas pessoas que iam para Jerusalém, eles não estavam mais chegando a Jerusalém, eles não estavam mais indo ao templo com um coração de adorador, mas com um coração de comerciante. Os animais podiam continuar sendo ofertados ali para facilitar a vida do povo, mas o coração daquele que entregava os animais para as pessoas deveria permanecer como um verdadeiro coração de um adorador. A questão não é só simplesmente o que acontecia no templo, mas o que levava as coisas a acontecerem no templo. Se a motivação daquela pessoa que estava ali para vender esses animais para serem sacrificados era tão simplesmente fazer da casa de Deus um lugar de compra e venda, ou seja, um lugar de comércio, então perdeu-se completamente o propósito deles estarem ali. Por mais que eles ofereciam um conforto, uma comodidade para aquelas pessoas que vinham de longe, eles eram reprovados porque a intenção deles estava tão simplesmente em negociar alguma coisa dentro da casa de Deus. E isso nos leva a essa reflexão. O que estamos fazendo do lugar onde nós chamamos de templo, lugar de adoração? O que estamos fazendo? No prédio onde nós reunimos a igreja do Senhor para adorar ao Cordeiro. Nós temos visto, meus irmãos, que o culto tem sido um lugar de avisos, um lugar de apresentação, um lugar de testemunhos, um lugar de negociação, porque vende-se tanta coisa, oferta-se tanta coisa dentro do templo por parte das lideranças e, por que não dizer, infelizmente, por parte dos pastores, o comércio dos milagres, o comércio das curas, o comércio dos sinais e maravilhas, ou seja, você tem que cumprir aqui um ritual de não sei quantas semanas para você alcançar a sua bênção, você tem que participar do desafio da fé, dando uma oferta para que Deus possa fazer algo na sua vida. Meus irmãos, a questão toda não é simplesmente o fato, mas o que motiva isso. Antes de nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, Deus sempre vai olhar para o nosso coração, porque a intenção do coração sempre vale mais do que a ação executada. Jesus, ele repreende os cambistas, porque o objetivo deles era tão simplesmente o dinheiro. O que me chama a atenção, e aqui eu concluo a minha reflexão com vocês, é que quando chega no versículo 15, ele faz aquele chicote de cordas, ele expulsa os comerciantes ali do templo com as suas ovelhas e bois e diz o seguinte: derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. O que me chama a atenção é que o dinheiro ficou jogado no chão, porque o que menos importava para Jesus eram aquelas moedas que se perdiam ali, porque na verdade o objetivo do Senhor era restaurar a santidade do templo. A casa de Deus, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, que nós chamamos então de casa de Deus, igreja, templo, assim, enfim, tantos nomes podem ser utilizados, né? Nós precisamos compreender que o que menos importa é a oferta em si, mas o que mais importa é um coração de adorador. Nós nos acostumamos com os ritos, com os cerimoniais, com as liturgias, mas hoje nós precisamos pensar sobre o que realmente nos motiva estar na casa de Deus, na presença de Deus, adorando a Deus. Qual é a sua motivação? Uma troca? Eu vou estar para Deus me dar alguma coisa? Qual é a sua motivação? Eu tenho que manter um ministério, eu tenho que continuar em evidência, eu tenho que aparecer. Tudo isso não vale a pena se o seu coração não estiver disposto simplesmente a adorar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe você, sou o pastor Alexandre,
e desejo que toda sorte de bênção de Deus seja sobre a sua vida.